Salve! Salve, rapaziada! Vamos gravar mais um vídeo aqui, espero que vocês gostem. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre a história da igreja, né? A quarta parte, né? Espero que vocês gostem aí. A gente vai... Se vocês puderem aí, né? Se inscrever, deixar o like e comentar, né? Ajuda bastante aí ao vídeo. E vamos para a leitura aqui do Apocalipse. Sempre que eu digo, né? A leitura do Apocalipse é sempre ilustrativa para dizer mais ou menos o que está acontecendo nas igrejas hoje em dia, né? Até os dias atuais, no caso. Aí a gente vai ler Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 até o 29. Escreve mais ao anjo da igreja de Tiatira. Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo, e os seus pés são semelhantes ao latão fino. Eu conheço as tuas obras, e a tua fé, e a tua caridade, e serviços, e a tua paciência, e as tuas últimas obras, que em número excedem as primeiras. Porém, tenho umas poucas de coisas contra ti, porque tu permites a Jezabel, a mulher que se diz profetiza, pregar e seduzir aos meus servos para cometerem impurezas e comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Eu, porém, lhe tenho dado tempo para fazer penitência, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis aí a reduzirei a uma cama, e os que adulteram com ela se verão numa grandíssima tribulação, se não fizerem penitência das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e retribuirei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós e aos outros que estáis em Tiatira, a respeito de todos os que não seguem esta doutrina e que não têm conhecido as profundidades, como eles lhe chamam, de Satanás, eu não porei sobre vós outro peso, mas guardai bem aquilo que tendes, até que eu venha. Aquele que vencer e que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e serão quebrados como vaso de oleiro, assim como também eu a recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da alva. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui a gente vai ler do século... A igreja, né, o período da igreja entre o ano de 1206 até 1400. A igreja cristã, principalmente a católica romana, né, que dominava a Europa ocidental, passou por transformações profundas. Surgimento das grandes ordens mendicantes, consolidação do poder papal, crises como o cisma do Ocidente e o surgimento de movimentos pré-reformistas ou pré-reformados, né? Principais eventos e tendências de 1206, né, a 1400. Características gerais do período de expansão das ordens religiosas, como os franciscanos e os dominicanos,
tornaram-se forças centrais na pregação, educação e combate à heresia. Surgimento das universidades, né? Paris 1231, século XIII, né? Oxford 1254, século XIII também, Cambridge, e recebiam cartéis, né? Papais integrando teologia e razão. Crises institucionais, né? O cativeiro de Avignon e Cisma do Ocidente abalaram a autoridade papal. Movimentos reformistas ou pré-reforma, né? Como Wycliffe, né? Na Inglaterra, em 1380, já século XIV, né? E mais tarde John Hus, condenado em 1415, já no século XV, né? Questionaram abusos, no caso da Igreja Católica, né? Cultura e espiritualidade, pico da arquitetura gótica, início da Catedral de Colônia em 1248, né, século XIII aí, né? Crescimento da mística, Juliano de Novci, e da literatura religiosa, como Chaucer, em cerca de 1400, que é ali o século XIII ainda, né? Século XIV ainda, quer dizer. Desculpa. Esse período é parte da Igreja Medieval, que vai de 1476, né, século XV, ali finalzinho do século XV, do século V, desculpa, e vai até o século XV, marcado pelo o grande poder político da Igreja, mas também por crises internas que preparariam a reforma protestante do século XVI. E é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo. Fica com Deus, até a próxima. Fui.